A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Bom domingo a todos, Santa Missa para todos. Quarto domingo de la Páscoa del Senhor. Meus queridos amados irmãos e irmãs, se vocês estão em comunhão com o altar, se vocês não estão, Jesus dá a dica, Mateus capítulo 5, versículo de 23 e 25. 23 e 25, especificamente 25, tu vais ofertar e ofertar a tua vida ao altar e tu vê que tu não está em comunhão com o altar, então vai reconciliar. Vai? Reconciliar com o teu irmão. Quem é o teu irmão? O sacerdócio. O sacerdote que é teu irmão, que está em persona de Cristo para perdoar na autoridade da igreja, que é dada pelo próprio Cristo, os teus pecados, para que tu tenha comunhão com o altar. Então tu pode se ofertar no altar, junto com as ofertas do pão e do vinho, que vão ser consagradas para poder você receber corpo e sangue do Senhor na Eucaristia. O evangelho de hoje, meus queridos, amados irmãos e irmãs, meta o dedo no like. Também aí eu estou deixando aí o Pix para quem quiser nos ajudar, né? O evangelho hoje do capítulo 10 de João, de 1 a 10. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Já fala das seitas, né? Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas e as ovelhas a seguem, pois lhes conhece a voz. Mas não segue o estranho. Antes foge dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas não entendiam do que ele queria falar. Jesus tornou a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá, e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amados irmãos e irmãs, vocês sabem que esse evangelho ele é teológico. O evangelho de João. Aqui há a teologia muito forte da igreja e de um dos sacramentos. Vocês sabem que o sacramento do batismo ele é a porta para todos os outros. E vocês sabem que o batismo, uma das 3 razões teológicas desse batismo é o céu se abre. Jesus disse: eu sou a porta. Veja, aqui quando nós vemos, primeira parte desse evangelho diz: quem não sobe pela porta do aprisco. O aprisco, dentro do contexto teológico bíblico, é a igreja. Quem tenta subir a salvação por outro canto, por outra fé, por outra doutrina, por outra igreja, é ladrão e salteador, fazendo referência ao apóstata, fazendo referência ao pagão. Mateus capítulo 18, versículo 17, se não ouvir a igreja, seja para ti o quê? Um pagão. Então é ladrão, é salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem é o pastor das ovelhas? Jesus. Nós só temos um pastor. Você vê que nessas seitas é cheio de pastor, né? Nós não temos pastor.
Você já viu falar na igreja católica, vamos à missa que o pastor vai celebrar. Pastor fulano hoje celebra a missa em tal lugar. Não. Sacerdote, bispo, porque as funções pastorais competem ao bispo, né? Está no capítulo 20, versículo 28, de Atos dos Apóstolos. Está o magistério hierárquico, tanto em Coríntios como em Efésios, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores. Os pastores são os bispos. Então veja, versículo 3. A este o porteiro abre. Aqui nós temos o aprisco, a igreja. Nós temos a porta, que é o pastor Jesus. E nós temos aqui o porteiro, o Papa. Veja que esse porteiro está ligado teologicamente no contexto teológico bíblico de Mateus capítulo 16, versículo 19. Eu te darei as chaves do reino. Esse porteiro quer dizer que chaves, se Pedro tem as chaves, ele é o primeiro líder. E essas chaves, cada papa tem, desses 268 papas, cada um tem a chave, quer dizer que esse papa, ele é porteiro. Porque na fé e em cátedra, em doutrina, é ele que fortifica a igreja de Cristo para ligar ao céu. Vai apacentar minhas ovelhas. Vai alimentar no grego bosco, alimentar minhas ovelhas. João capítulo 21, versículo 15, disse a Pedro. Vai alimentar, vai encaminhar minhas ovelhas. É o Papa, é ele que liga, que nos liga, que liga a igreja física, cada um de nós pelo batismo, ao céu. Meus queridos amados irmãos e irmãs, veja como é forte. O porteiro dentro do contexto teológico bíblico é quem? O Papa. Então fala da igreja, fala do pastor que é Cristo, fala do porteiro. E fala das ovelhas. Quem são as ovelhas? Eu e você. E fala da pastagem. Quem é a pastagem aqui? As heresias diz que é a Bíblia. Porque as heresias rejeitam Jesus. A pastagem aqui é a Eucaristia. Veja como a Eucaristia está como centro aqui. Jesus deu a sua pastagem. Quem come da minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Vou ressuscitá-lo no outro dia. E o pão que eu vou dar é a minha carne, que eu ofereço pela salvação do mundo. Tomai e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós, fazeste em memória de mim. E a igreja entrega, porque Jesus disse, o pão que eu vou entregar é a minha carne para a vida do mundo. João, capítulo 6, versículo 51, parte B. Esse evangelho de hoje é uma pena que a maioria de nós vai ouvir da boca de um teolista, que vai atrapalhar, que vai bagunçar, que vai falar asneiras, palavras ao vento, que não tem nada a ver com o contexto teológico bíblico, tão rico, tão doutrinário da nossa fé. Vai falar palavras atiradas ao vento. Mas quando se pega um padre conhecedor de teologia bíblica, de contexto, que contextualiza, ligando os textos teológicos um com o outro, e que mostra a nossa fé, a fé da nossa igreja, e aquilo que o Senhor instituiu nela, isso enriquece a nossa fé. Isso nos alegra. Isso nos dá cada vez mais aliento para se viver essa fé. E como os santos, prontos a partir para a eternidade, rumo à coroa incorruptível de glória, como diz São Paulo. Não podemos, meus irmãos, desistir dessa fé. Ela é única e é ímpar. As ovelhas que são doutrinadas, que têm o conhecimento, que vivem com radicalidade e sacramentos, elas, quando escutam a voz estranha, a voz que não é da doutrina, porque o Senhor deu à sua igreja autoridade, quem vos ouve a mim ouve, Lucas 10,16. Quando outra doutrina fala, quando se escuta outra doutrina, o que é que as ovelhas faz? Versículo 5. Mas não seguem o estranho, mas foge dele, porque não conhece a voz dos estranhos, veja, falsas doutrinas, que tentam subir, chegar à salvação, não é? Ou chegar à cabeça fora do corpo. Colossenses 2,19. Tentam subir a cabeça fora do corpo do qual está todas as juntas. O falso profeta é ladrão e salteador. Os apóstatas são ladrões e salteadores da fé. São os mercenários da fé. São os falsos profetas que com seus milagres
portétulos, engana, se possível, os escolhidos. 24 de Mateus. Mas nós não seguimos voz de doutrinas falsas, de demônios. Eu e você conhecemos, aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Porque nós conhecemos a verdade da doutrina de Cristo. Única e ímpar. Majestosa, linda, maravilhosa, que nos salva. Que tem o poder de nos salvar, diz as Escrituras. Jesus diz no 9, para nós encerrarmos essa pequena reflexão: eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Eis que estou à porta e bato. Se ouvides a minha voz e abrir a porta, entrarei em tua casa e cearemos juntos. Cear quer dizer o que? Missa. O Senhor quer nos conduzir à Santa Missa, quer nos levar à verdade das águas refrescantes, das águas salvíficas da fé. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Em Cristo está carne e sangue do Senhor. Cristo é a nossa salvação, centralidade de nossa fé, pão vivo, Eucaristia viva para nos salvar, nos esperando hoje que estamos prontos a comungar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu que pode comungar, sobre as águas ele andou, e os pães multiplicou, e agora nos convida a comungar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu que pode comungar. Veja, mesmo hoje você que pode comungar. Se não pode, exame de consciência, arrependimento e busque um padre para confessar. E entre em comunhão com o altar. Deus abençoe vocês. Bom domingo a todos. Santa Missa para todos. Não é? Não esqueça o like. Salve Roma. Salve Maria Imaculada. Sempre virgem.